Fala pessoal, hoje o papo é sério. Armas nucleares. Preparem-se para uma viagem pela história das bombas nucleares mais perigosas já criadas, daquelas que deixariam até o Saci Pererê de cabelo em pé. Vamos desvendar a história por trás de cada uma e analisar seu poder de destruição colossal, capaz de fazer inveja ao Boitatá. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Começando com o terror dos tempos modernos, o RS-28 Sarmat, apelidado de Satan II pelos russos. Esse míssil balístico intercontinental faz o diabo parecer um anjo, podendo carregar várias ogivas nucleares, cada uma com uma potência de até 50 megatons. O Satan II é capaz de driblar os sistemas de defesa antimísseis mais modernos, mais difícil de pegar do que o Curupira na mata. É como se fosse um ninja nuclear, causando uma destruição inimaginável, algo que faria o chupacabra correr de medo. Em um cenário de guerra nuclear, a parada fica séria com esse monstro no jogo. A ideia é: se você me atacar com armas nucleares, eu revido com tudo que tenho. É um jogo de xadrez macabro, onde o rei pode explodir o tabuleiro inteiro, como se a Yara resolvesse dar um mergulho no lago com tudo. Em segundo lugar, temos a B-61 Mod 12 dos Estados Unidos, uma bomba que é tiro e queda. Essa belezinha é extremamente precisa, capaz de atingir alvos específicos com um nível de detalhamento assustador, mais certeira que o chute do Pelé. Com uma potência variável de 0,3 a 50 quilotons, ela pode ser ajustada para causar o nível de destruição desejado, como quem escolhe o tempero da comida. A B-61 Mod 12 pode ser lançada de diferentes plataformas, desde aviões caça até bombardeiros estratégicos. É como se fosse um camaleão, se adaptando a qualquer situação. A versatilidade da B-61 Mod 12 a torna uma das armas mais perigosas da atualidade. Ela pode ser pequena, mas compensa isso com sua precisão e letalidade. É a prova de que a tecnologia bélica pode ser extremamente assustadora, como um conto do Monteiro Lobato que te deixa de cabelo em pé. Nosso terceiro lugar vai para o Trident II D5, o Rei dos Mares. Desenvolvido pelos Estados Unidos, esse míssil balístico é lançado de submarinos, mais difícil de encontrar do que agulha no palheiro. Cada míssil Trident pode carregar até 12 ogivas nucleares independentes. É como se fosse um ônibus espacial levando passageiros para um destino nada agradável. Cada ogiva tem uma potência de até 475 quilotons, o suficiente para transformar cidades inteiras em cinzas. Seria como se o Boitatá resolvesse dar uma volta pelo Brasil inteiro. O Trident II D5 é um dos pilares da força de dissuasão nuclear dos Estados Unidos. Mas a grande questão é: será que precisamos mesmo de armas tão poderosas? Fica a reflexão. Chegamos ao quarto lugar com o SS-18 Satan, um gigante da Guerra Fria, da época em que o mundo tremia mais que vara verde. Esse míssil balístico intercontinental, desenvolvido pela União Soviética, era o terror dos Estados Unidos, como o fantasma que assombrava a Casa Branca. O SS-18 Satan podia carregar até 10 ogivas nucleares, cada uma com uma potência de até 750 quilotons. Era como se o boto cor-de-rosa tivesse virado um monstro marinho. Grande parte desses mísseis foi desativada após o fim da Guerra Fria, mas ainda existem alguns em serviço na Rússia. A história do SS-18 Satan é um exemplo claro de como a corrida armamentista pode levar à criação de armas perigosas, como se estivéssemos brincando de pique-esconde com a própria destruição. É um lembrete de que a paz é um bem precioso, que devemos defender com todas as nossas forças, como se fosse o último pão de queijo da padaria. Em quinto lugar, a Tsar Bomba, a bomba nuclear mais poderosa já testada na história. É como se o Brasil tivesse ganhado a Copa do Mundo da Destruição, mas ninguém quer comemorar. A explosão foi equivalente a 50 megatons de TNT,
quebrando vidraças a 900 quilômetros de distância. Imagina a gritaria da Cuca se ela visse isso? Felizmente, ela nunca foi utilizada em combate, servindo apenas como um teste para mostrar o poderio soviético. A Tsar Bomba é um apelo à paz, à diplomacia e ao bom senso, como se a mãe natureza estivesse pedindo arrego. Em sexto lugar, a Ivy Mike, a primeira bomba de hidrogênio detonada com sucesso pelos Estados Unidos em 1952. Foi como se o Brasil tivesse inventado o futebol, mas em vez de bola, usasse uma bomba. A explosão foi equivalente a 10,4 megatons de TNT, vaporizando uma ilha inteira no Oceano Pacífico. Se o Curupira estivesse por perto, teria perdido os pés. A Ivy Mike era um protótipo que abriu caminho para o desenvolvimento de armas termonucleares ainda mais poderosas. Ela intensificou a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, como se fosse um jogo de cabo de guerra com o destino do mundo em jogo. Em sétimo lugar, a Castle Bravo, uma bomba termonuclear dos Estados Unidos que resultou em um dos maiores desastres nucleares da história. Foi como se a festa de São João tivesse saído do controle, mas em vez de fogos de artifício, tivéssemos uma explosão nuclear. A explosão foi equivalente a 15 megatons de TNT, contaminando ilhas inteiras e espalhando material radioativo por milhares de quilômetros. Era como se o boto cor-de-rosa tivesse se transformado em um monstro radioativo. O incidente com a Castle Bravo expôs os perigos reais dos testes nucleares. A contaminação radioativa afetou milhares de pessoas, causando doenças graves e mortes prematuras. Em oitavo lugar, a RDS-6, apelidada de Joe 4 pelos americanos, foi o primeiro dispositivo de fusão nuclear bem-sucedido da União Soviética. Era como se a Guerra Fria tivesse esquentado de vez, mais quente que um dia de verão no Rio de Janeiro. A explosão foi equivalente a 400 quilotons de TNT, abalando as estruturas do poder global, como se o Cristo Redentor tivesse dado um soco no chão. A RDS-6 consolidou a posição da União Soviética como uma potência nuclear de primeira linha, mostrando que eles também sabiam fazer chover canivetes. A explosão da RDS-6 intensificou a corrida armamentista e criou um clima de medo e incerteza. Era a Guerra Fria em seu auge, um jogo de xadrez perigoso, onde o tabuleiro era o planeta Terra. Em nono lugar, a MK-17, uma bomba termonuclear dos Estados Unidos com um poder destrutivo estimado entre 10 e 15 megatons de TNT. Era como se a Estátua da Liberdade tivesse se tornado um símbolo da destruição, em vez da liberdade. A MK-17 era um símbolo do poderio militar americano durante a Guerra Fria. Felizmente, a MK-17 nunca foi usada em combate, sendo aposentada no final da década de 1950. Sua existência serve como um lembrete do perigo que as armas nucleares representam para a humanidade, como se fosse um aviso do Saci Pererê para não brincarmos com fogo. E chegamos ao fim da nossa lista com a B-53, uma bomba termonuclear dos Estados Unidos com uma potência de 9 megatons de TNT. Era como se o tio Sam tivesse um as na manga, mas ninguém queria ver essa carta. A B-53 foi desenvolvida durante a Guerra Fria e era uma das bombas mais poderosas já fabricadas pelos Estados Unidos. Felizmente, a B-53 nunca foi usada em combate, sendo aposentada em 1997. Sua história serve como um lembrete dos perigos da corrida armamentista e da importância da paz e do diálogo entre as nações, como se a Yara estivesse sussurrando um pedido de paz aos ouvidos do mundo. E aí, pessoal, o que acharam da nossa viagem pelo lado obscuro da ciência e da história? Deu para sentir um frio na espinha? É de arrepiar os cabelos do boitatá. É assustador pensar que essas armas existem, mas é importante conhecer a história para não repeti-la. Então, fica a reflexão. Será que queremos viver em um mundo com a sombra da destruição nuclear?
Ou vamos lutar por um futuro de paz, diálogo e cooperação? A escolha é nossa. Afinal, o futuro do Brasil e do mundo está em nossas mãos.